Bom dia, pessoal. Christopher, professor de História da Escola Estadual Padre Damião. Hoje a gente vai finalizar o PET 2 de História do 7º ano, que traz na quarta semana. Lembra que a gente fez o PET 1, agora o PET 2. Então, se tem 4 semanas, então vem para recompor a carga horária de 2 meses, né? A temática vai vir sobre as grandes navegações, que é um assunto bem tranquilo, né? Às vezes pode parecer expansão marítima comercial, expansão marítima europeia. Eles trazem sempre os mesmos nomes. Esses nomes, porém, é a mesma coisa. É aquela questão dos portugueses e espanhóis navegando, né? Aquilo que a gente entende quando a gente vai estudar a história do Brasil, a chegada dos portugueses aqui na América, né? No Brasil, o Colombo lá na América, mas nessa parte aqui. Então é esse que é o assunto que vai ser tratado nesse PET, né? Principalmente nessa quarta semana. Bom, então ele inicia lá na página 77, né? Além, na primeira enunciado dele, já traz um desenho, né? Um quadro, onde ele vai mostrar o mar tenebroso, né? Que a gente vai descobrir o que vem a ser esse mar tenebroso, né? Para ilustrar melhor, eu trouxe hoje também um mapa mundi para a gente ver como que foi feito essas grandes navegações, né? Tanto para português como pelos espanhóis, e o porquê que eles saíram nessas navegações. Bom, então tá lá. Questão número 1, inicia lá na página 77 e ele traz. Deixa eu aumentar a tela aqui. No século XV, quando os europeus iniciaram as grandes navegações, os desafios eram diversos e estavam presentes em todo o processo. Para além dos problemas reais enfrentados pelos navegadores, muitos relatos de viagem trazem informações que caracterizam situações imaginárias no contexto da navegação. A imagem abaixo ilustra uma das dificuldades encontradas no início do processo da conquista marítima europeia. Então ele traz o quadro lá, né? Traz lá. Ilustração do século XV, a legenda. Então tá lá o famoso Mar Tenebroso, onde tem vários monstros aí dentro do oceano, que é aquilo que é essa questão do imaginário. Então a população contava muita lenda, né? Porque esse povo viviam em volta de contos e lendas, né? Então, uma delas é essa questão dos monstros, que a gente vai ver sereia, monstros marinhos, é o que a gente vai colocar aí, né? Terra plana, né? E assim vai. Então, vamos lá. Observando a imagem acima e levando em consideração o que você estudou sobre o assunto, você estudou, você foi acompanhando, pesquisando na internet, né? Preencha o quadro abaixo, destacando os perigos reais e imaginários que os navegadores enfrentaram no processo da expansão marítima europeia. Expansão, né, ao mar da Europa, onde eles queriam alcançar. Bom, para a gente começar a entender isso, a gente já vai partir daquele conceito que a história gosta, mudanças e permanências, né? Esquece data, mais uma vez eu estou te falando para sempre te relembrar, uma hora você vai ficar craque nisso. Então, dessas mudanças e permanências, o que a gente tem que entender? Nessas grandes navegações, estamos na Idade Moderna. Antes da Idade Moderna, que a gente viu na cronologia lá, existia a Idade Média. Era isso? Nessa Idade Média, a população vivia em feudos, né? E a sua mentalidade, a forma de você pensar, era quem que fazia, quem que era responsável por moldar? Era a igreja, não é? Então a igreja também, um dos motivos ali, o que ela condenava? O comércio. Então, para você não comerciar, às vezes ela criava situações, lendas para inibir o cidadão a fazer o quê? Não fazer isso, não é isso? Bom, por quê? Lá na Idade Média existiam 3 classes sociais, né? Existia lá o clero, os nobres e os servos. Bom, servos, a maioria da população. A maioria da população, tanto antigamente, qual que é a permanência que teve lá? Tanto antigamente quanto hoje, são exploradas por uma pequena classe social.
não é? Como que eles vão fazer isso? Através da política, através da religião, através de qualquer coisa. Eles podem te moldar para não deixar você pensar, não é? Por quê? Porque não, você tem que manter a sua estrutura abaixo, porque tem uma classe que vai ter privilégios. Dentro dos servos aqui, a gente sempre escuta, aí o ovelha negra, vai surgir umas ovelhas negras aqui, que vai falar o quê? Opa, essa estrutura não serve para mim não. Como assim? Eu vou ser explorado a vida toda? Já tem anos que isso acontece aqui, porque se você pensar na Idade Média, ela vai durar 1000 anos. Né? Então, olha quanto tempo foi explorado. Ah, mas não era a mesma pessoa, mas era a mesma classe social que estava sofrendo o quê? Uma exploração por parte de uma pequena, né, parte. Aqueles que eram chamados de privilegiados ou exploradores e explorados. Como que vai surgir isso aí? O que essa ovelha negra pensou? Gente, se a gente trabalha, a gente não, e no final a gente não tem uma recompensa, então vamos modificar isso aí. Ou seja, é pelo meu esforço que eu vou chegar numa vida bacana, não é assim? Então vai surgir quem? Os famosos burgueses. Né? De explorados, hoje eles passam a ser os exploradores. Então, eles vão conseguir chegar ao topo da camada e vão fazer o quê? Explorar aqueles que ajudaram eles a subir no topo. Olha para você ver como o ser humano é egoísta. Bom, mas vamos ver a trajetória desses burgueses. O que acontecia? Esses burgueses aqui pensou o quê? Não, vai existir uma guerra aí, ó. As cruzadas, lembra? As cruzadas eram católicos contra muçulmanos, não é? E nessa aula, eu lembro que eu coloquei para vocês aí que era o objetivo de cada classe social. O que era a classe? Adquirir mais fiéis, nobres, terras, você lembra? Porque terras era sinônimo de poder naquela época. Já os servos eram o quê? A maioria dos camponeses buscar uma salvação, né? Que era por meio dessa briga, né? Eles se tornaram o exército, né, de Cristo, o exército da Igreja Católica, dos cruzados, então eles tinham que lutar para defender a honra da Igreja Católica contra a outra religião que era lá no Oriente. Dentro dos próprios servos existiam os burgueses. O que ele falou? Qual que era o objetivo? Expandir o comércio, né? Porque expandir um comércio, o que é um comércio? Adquirir dinheiro. Então, na medida que eles conseguiam dinheiro, eles pensavam o quê? Se eu tiver dinheiro, eu adquiro também o quê? Poder. Então, vai começar aí a ideia dos burgueses. Ele pensa, gente, quanto mais esse comércio florescer, melhor é para a gente, que a gente vai adquirindo poder. Né? Vai chegar um certo momento que esses burgueses vão fazer o quê? Vão começar a fazer alianças, né? Principalmente com o rei, não é? Feita essa aliança, a primeira coisa que eles fizeram é o quê? Vamos formar países, vamos formar estados nacionais. Eu financio você, rei, você constrói um país ou um estado nacional ou uma monarquia e a gente começa a enriquecer. Vamos ter vida melhor. Vamos largar esse trem de servo aqui, porque essa classe dos nobres, mais ricos, senhores feudais, e a igreja não deixa a gente alavancar no poder, não deixa a gente ser forte. Vamos deixar ele de lado, vamos fazer uma aliança entre nós. O que o rei vai pensar? Opa, aí para mim é bom, eu mandando em tudo e tal. Nessa época o rei não mandava tanto. Fez essas alianças, começou a surgir quem? Os estados nacionais. E os 4 primeiros estados nacionais que surgiram foi justamente quem? Tá lá. Portugal, Espanha, França e Inglaterra. Quando começou essa situação, o primeiro foi Portugal. Então, quando Portugal aliou-se os burgueses que residiam, que moravam em Portugal, aliou-se ao rei de Portugal, a primeira coisa que ele pensou é o quê? A gente alinhou. Mas para mim te passar o dinheiro, rei, eu preciso comerciar. Porque se eu não tiver o dinheiro no comércio, não tem como eu contribuir com o tesouro real, te financiar o seu poder. O que o rei pensou? Opa, então
Então agora, a partir de agora, o que a gente vai fazer? Vamos comerciar, vamos criar leis que o comércio vai se fortalecer a gente. Bom, feito isso, Portugal pensou o quê? Então, naquele momento, o que era bem lucrativo se chamava especiarias. Vocês lembram o que é especiarias? São temperos, né? Isso que a gente vai ver aqui. Porém, o que acontece? Nesse momento que começou a fazer essas alianças, existiu o quê? Existiu um local, né? Que desde lá da história antiga, depois passou para a Idade Média, existia um local no Oriente, chamado Constantinopla, onde está mais ou menos aqui esse pedaço da Turquia, que era o centro comercial. O povo saía de longe para ir lá fazer um comércio, como se fosse aqui. A gente está aqui numa região, vamos buscar produtos em um local que é mais barato, a gente traz para a nossa cidade para revender. A gente pode pensar em São Paulo, a gente pode pensar no Paraguai, a gente pode pensar numa cidade que vende essas coisas para a gente lucrar. Nesse momento aqui era o quê? Constantinopla, Turquia, onde está Portugal? Então o que ela pensava? Antes, para se navegar, a gente tinha o mar Mediterrâneo, que eles podiam chegar até aqui, né? Porque essas especiarias estavam aqui, né? Então a Turquia comprava aqui, Constantinopla, levava essas especiarias para cá, ou outros artigos de luxo, e vendia para os portugueses. Porém, o que acontece? Nessa ponte aqui, chegassem nos turcos, o que ele ia fazer? Ele queria lucro. Então, ele ia ganhar sobre esse trajeto aqui, ó, né? Ele chegava, ele ia ganhar. O que esses portugueses pensavam? Se eu for direto na fonte, eu tenho mais riqueza, não é assim? Então, eles vão começar a pensar em chegar até aqui. Mas como eles chegavam até aqui, tinham vários problemas. Primeiro, pedágio. Segundo, França e Inglaterra estavam em guerra. Outras situações, você vai passar por lugares desconhecidos, tem a questão do saque, você pode perder o quê? O seu produto que você adquiriu, porque isso era muita riqueza no momento, principalmente as especiarias, por conta de que nesse momento não existia a geladeira que a gente tem hoje. Então esses produtos de tempero, principalmente tempero para alimentação, era muito bom, né? Era muito essencial para o momento, porque imagina, você compra uma carne, você já tem que fazer ela no ato, porque se não fazer, o que vai acontecer? Ela vai perder, você não tem uma geladeira para colocar. Então eles pensavam nessas situações. Hoje não é tão caro porque a gente tem a geladeira, a gente tem um freezer para guardar, não é? Bom, feito isso, o que Portugal pensava? Então a gente tem que encontrar novos caminhos. Que novos caminhos? Vamos partir com as navegações. O que a gente vai fazer? Portugal pensou o seguinte, que foi o pioneiro, né? Toda vez que você pensa em pioneiro, você pensa em primeiro. Portugal decidiu fazer o quê? Navegar e chegar até as Índias. Né? A gente tem uns livros que parecem Índia, China ou Oriente, porque aqui era um clima propício para quê? Para o plantio dessas especiarias. Então Portugal vai sair, né, naquele famoso períplo africano, vai contornar o continente africano até chegar nesse momento. Um segundo país que pensou assim, opa, Portugal está ganhando dinheiro. Toda vez que alguém está ganhando dinheiro, o que ocorre? O vizinho já olha para o lado e fala, opa, esse cara está ganhando dinheiro com isso daí. A gente viu isso em venda de açaí, lan house, não foi? Hoje não é tão lucrativo, por quê? Porque todo mundo quis. Depois que todo mundo quis, a concorrência ficou gigantesca, o lucro não é tão grande. Espanhóis, pegou e fez o quê? Não, eu não posso passar por aqui porque, né, já é praticamente patenteado, os portugueses têm esse trajeto. Se eu for passar por aqui, eu tenho que pagar pedágio. Se eu for por aqui, o que vai acontecer? Perto dos povos, muito frio, não vai conseguir, né? Então, vai ter vários estudos, eles vão fazer o quê? Eles vão pensar da seguinte forma, a Terra não é plana. Então vai começar esse questionamento, a Terra não é plana, a Terra é redonda. Então se eu ir navegando, né, sempre ao oeste, o que vai acontecer? Eu vou sair aqui. Mas eles não contavam com o novo continente, né, o continente americano. Então, tem muitas questões de prova que eles perguntam como que era feita a navegação portuguesa e como que era feita a navegação espanhola.
é só você lembrar do futebol brasileiro. Pensa, português vem de Vasco da Gama, não é? O que acontece com o Vasco da Gama no campeonato? Ele sempre cai, não cai? Depois que ele chegou, caiu até o fundo do poço, conquistou alguma coisa lá na Série B, ele cai para voltar de novo. Então ele sempre está nesse trajeto, né? Cai e volta. Lá na Espanha, o que acontece? Não tem aquela dança do Flamengo, que tem até aquelas castanholas lá, então você lembra Flamengo? Flamengo. Sempre num grande patamar, sempre no alto, sempre saindo vitorioso. No entanto, o que acontece? Quando eles descobrem a América, os espanhóis adquirem o quê? Tesouros, né? Enriquecem. Já Portugal, o que acontece? Ele vai pegar a especiaria, todo mundo vai querer, já não é tão lucrativo assim, ele vai cair aqui no Brasil e aqui ele vai produzir, mas não vai se enriquecer igual a Espanha. Sem contar que a Espanha é um grande, né? E Portugal é um pequeno, né? Bom, feito isso aí, agora a gente já pode entrar nas questões. Então tá lá. Porém, o que acontecia nessas navegações? Ele pede lá para você trazer os perigos reais e os perigos imaginários. Perigos reais, daquilo que realmente poderia acontecer. Porque você sair em navegação, eles não tinham conhecimento, né? Eles não tinham o conhecimento que a gente tem hoje, com GPS, satélite, como seria esse oceano. Inclusive, eles pensavam que esse oceano não passava de um mar, não é? Assim como o mar Mediterrâneo e outro. Então, tinha a questão do misticismo, né? A Igreja Católica moldando a cabeça das pessoas para não expandir esse comércio, porque quanto mais o comércio se expande, mais a burguesia se fortalece e aqueles que dominavam o poder da sociedade vai se enfraquecer, não é? Porque eles eram os poderosos, agora não são mais. Então, eles vão ter esse quadro aqui, vão pensar, jogar tudo, criar lendas para isso, né? Então, quando a gente pensa em imaginário, a primeira coisa, a gente não conhece o local. Imagina você está viajando com seus responsáveis ou amigos e eu te deixo no meio de uma rodovia meia-noite. Fala assim, agora você pode ir embora. Você vai andando no caminho assim, é longe, você tem um certo medo, não tem? Apesar de ter GPS e tudo mais. Agora você imagina um local totalmente desconhecido no meio do mar. Né? Você fica com a cabeça, gente, não sei o que pode acontecer. Então, tudo que a pessoa inventar para você, você vai acreditar. Né? Porque a sua mente vai trabalhar aquilo como uma verdade ou uma possibilidade de verdade. Então, tá lá. Primeiro item lá, você tem que colocar 5 de cada. Então, vamos pelo imaginar o que realmente não poderia acontecer. Olha lá. Tempestade, né? Pelo contrário, eu errei aqui só um detalhe aqui. Você vai trocar aqui, ó. Por isso que eu dei uma parada aqui, eu raciocinei, lembrei. Aqui são os perigos reais e aqui são os perigos imaginários. Bom, vamos ver lá então. Quais são os perigos reais? É real que é desconhecido? É, porque o trajeto é desconhecido. Você não conhece o local. Tempestade. Tempestade em alto mar pode ser um risco para as caravelas, naus, outros navios, barcos, assim, se você preferir. Até hoje é, não é? Seja para avião, seja para barco, para tudo. Você saiu do seu território, pode ter esse problema com a tempestade. Então coloca lá, um perigo que realmente pode acontecer. Danificações. Que danificações? Olha, o barco pode, a caravela, né, que eles chamavam os barcos ou naus, poderiam quebrar ou danificar, se assim preferir. Então, era um perigo real também. Saques. O que são saques? Pessoa roubar. Existiam os piratas, né? Existem ainda, né? Mas aqui o que acontece? Você está aí trajetando, levando comida e tudo mais, pode topar com um pirata e fazer o quê? Roubar o seu barco, a sua caravela, né? E outra coisa, já que é um trajeto desconhecido,
você não ter um GPS, um satélite para te localizar certinho, pode ser que você se perca aí no mar, né, ou no oceano. Como você vai tomar água? A água do oceano é salgada, então você não vai matar sua sede. Cabe alimentação, fome, né? Ou você pode colocar só um desses dois aqui. Então, e outra, você pode colocar até doença, porque por ser de fome pode vir, né, adoecer ali em alto mar ou alto oceano. Então, esses aqui são coisas que realmente poderiam acontecer. Perigos imaginários. Terra plana. Ah, professor, mas a gente está escutando que existe uma teoria que a Terra é plana, né? Não pense isso, deixa isso para outras pessoas. Hoje, cientificamente comprovada, até então, que eu acredito também, a Terra é redonda, não caia nessa aí não. Então, eles pensavam que a Terra era plana. Como assim? Você começava, imagina isso aqui plano, você ia navegando. Chegar aqui, ó, você caía, né? Além disso, de acordo com o quadrinho do desenho, né, dos monstros, eles pensavam que, nossa, lá no oceano pode ter monstros gigantescos, bestas e assim vai, né? O que mais? Sereias, né, da mitologia lá, que é uma mulher com cauda de peixe. Tá vendo que eles conseguem sempre denegrir a imagem da mulher, que além das sereias, né, que ela vai atrair o olhar do homem, o homem vai entrar para dentro do mar e ela vai devorar ele. Outra questão que a gente vê sobre essa questão machista é o quê? Se uma mulher estivesse nessa caravela, o barco ia afundar, porque a mulher era amaldiçoada. Então tinha essa situação também. Já que a Terra é plana, então a gente ia chegar no final aqui e a gente ter abismo. Existe esse abismo? Não existe, então também é imaginário. E as maldições, pode ser essa maldição da mulher, né? Ela está no barco e assim vai. Ideias imaginárias, ideias reais, né? Pensamento, esse aqui é mais medieval. Praticamente todos esses aqui saíram de explicações de quem? Da aristocracia, da Igreja Católica e os nobres, aqueles que desejavam segurar o comércio, né? Porém, os burgueses cada vez mais vai pressionar gente para estudar, financiar Genovese, para quê? Para demonstrar para a população que isso não existisse, era invenção para, né, esses dois aqui se manter no topo. Beleza? Vamos lá para a questão número 2. No período das grandes navegações, havia alguns produtos que não existiam na Europa e, em função disso, eles eram muito valorizados e procurados pelos europeus. Eram chamados de especiarias. As especiarias não podiam ser cultivadas na Europa em função do clima do continente. É aquilo que eu falei, o plantio lá é um plantio mais quente, então era favorável para essas especiarias. Esses produtos tinham um valor muito alto e eram encontrados, em sua grande maioria, no Oriente. Em busca do lucro e das vantagens que essas especiarias ofereciam, muitos países se lançaram ao mar rumo às terras do Oriente. As imagens abaixo ilustram algumas das especiarias buscadas pelos europeus durante as navegações. Com a ajuda de sua família ou com o auxílio da internet de livros, identifique especiarias contidas em imagens, nomeie e escreva sua utilização. Bom, o primeiro aí é quem? É uma canela. Para que serve a canela? Olha lá, tempero. Às vezes você pode colocar para fazer outras coisas e fica à vontade. Segundo, a pimenta aí, ó, também é um tempero. Próximo, o cravo também tempero. Noz moscada também tempero. E outro, o gengibre também
temperos, seja para colocar em alimentos salgados, sejam para colocar em alimentos doces, né? Às vezes você pode encontrar outras coisas. Para que serve o tempero? Gengibre, pode ser um termogênico, se quiser colocar, pode colocar. Mas para mim pode colocar só tempero. Então, professor, então especiarias são temperos? Sim, especiarias são temperos, mas são temperos só de alimentação? Não, pode ser um perfume também. Ele é tempero em geral. Então a gente vê lá a canela, tem um que parece uma fruta, teve gente que falou que isso aqui era até fruta exótica, mas eu fui pesquisando até encontrar. Então o penúltimo aí, depois do cravo, ele sim é uma noz moscada. Ele traz o segundo item lá. Agora, pesquise na internet ou no livro didático presta atenção, outros tipos de especiarias que os europeus buscavam no Oriente. E às vezes você pode ter colocado aqui, mel, pimenta, cravo, noz moscada e gengibre. Estou esquecendo os pontinhos aqui, a gente coloca. Além desses, você pode pesquisar, você vai ver diversos lá. Então procurei sempre estar colocando aqueles mais conhecidos. Então quais são os outros? Pimenta do reino, coentro, açafrão, mostarda e curry, né? Esses aí você encontra até hoje nos mercados. Então faz parte ainda do nosso dia a dia, não é? Então essa aí, questão número 1 e questão número 2. No item abaixo lá, porque eles não colocam ABC, às vezes fica até complicado a gente se situar aí. Se você no seu caderno quiser colocar esse A, B, C, eu prefiro, sabe? Porque fica até mais fácil para a gente identificar aí. A grande maioria das especiarias que eram valorizadas pelos europeus no período das grandes navegações ainda faz parte de nossa alimentação. Agora são muito mais facilmente encontradas. Converse com sua família e tente identificar quais as especiarias que são utilizadas até hoje em sua casa. Então, essa é uma questão mais pessoal. Então, já que ela é mais pessoal, o que você vai fazer? Você vai procurar ver com seus pais, responsáveis, e vai ver cada um desses aí. Então, vou tirar aqui o mapinha para a gente encerrar com a questão número 3. Questão número 3, ele vai trazer lá na página 78, na página 79. Então, ele vai trazer alguns desenhos aí e vai pedir para você identificar cada um deles aí, Bom, vamos lá. A expansão marítima deu-se muito em função das descobertas e aperfeiçoamentos dos instrumentos e técnicas de navegação utilizados pelos europeus até o século XV. Abaixo irá encontrar alguns exemplos. Identifique os instrumentos e técnicas de navegação a seguir e explique a função de cada um. No primeiro item lá, ele parece um barquinho. O que é o barquinho para eles no momento? Tá lá. Ele era chamado de caravelas ou naus, né? Era chamado os barcos. Qual que era a função dele? Para que ele servia? Tá lá. Navegar. Bússola. O que é uma bússola? A gente sabe que é para orientação. É esse redondinho aí que tem leste, oeste, norte, sul, né? No outro lá, ele traz também um outro instrumento
que é o astrolábio. Para que serve o astrolábio? Para medir latitude e longitude. Então, para eles não se perderem no mar, eles precisavam dessas técnicas, né? Como que eles iam se localizar, né? Já que é o quê? Um trajeto desconhecido. Se é um trajeto desconhecido, eles teriam que desenvolver técnicas e técnicas para navegação. Então, Portugal, ele tinha uma facilidade disso, porque lá tinha a famosa escola de Sagres. O que é essa escola de Sagres? É como se fosse um curso para navegar. Então, foi criando técnicas e técnicas, né? Buscando outras tecnologias para cada vez, né, ter um trajeto mais seguro, né? Mais seguro. Aí deixar ele de ser desconhecido para se tornar conhecido. No entanto, que foi se passando o tempo, o que acontece? Hoje já tem o GPS, tem o satélite e tudo mais, então hoje você consegue, lá você pega o Google Maps lá, adiciona lá, você já sai, né, onde você quiser. Inclusive pode ser a pé, de moto, de carro, avião, tudo você vai lá, pega o Google, tudo, pá, já chega no local, né? Então hoje pra gente está muito fácil, né? E mesmo assim, às vezes você se perde pelo GPS. Agora você imagina essa população que conhece as coisas antiga, ainda arcaica, né? Mas para eles era o que tinha na época e o que era de mais moderno. Então tem o astrolábio, que é para medir a latitude e a longitude, que para você em mar, isso faz muita diferença, principalmente com o oxigênio da população. Já viu quando tem esses jogos em Libertadores? A população vai para um determinado local, a respiração dela é menor, não é? Falta oxigênio, a pessoa não se sente bem, então eles têm tudo isso para medir a latitude e a longitude, para guiar, né, o trajeto aí, ó. Bachílero, medir a altura dos astros, então eles se orientavam pelas estrelas, né? Porque se você está lá no mar, você não vê, você vê só água, como é que você vai saber para que lado você vai, não é? Não tem. Quadrante, outro também, é o último lá, né? Que ele serve para quê? Medir a altura dos astros. Então, percebe que as navegações eles sempre eram guiadas por quê? Pelos astros, né? Existiam as caravelas, existia a bússola de orientação, leste-oeste, né, que eles guiavam. Tudo isso para quê? Para ter uma navegação segura. Além disso, o que eles colocavam? Alimentação, muita alimentação, água. Dentro dessas caravelas eles já levavam, porque tinha uma cabeça lá no medievo, na Idade Média, padre, gente para navegar, né? Claro. Várias pessoas. Então, essas caravelas enchiam de gente, porque eles não sabiam, né, aonde eles iam chegar. Então, eles já tinham que ir preparados para isso. Bom, sendo assim, a gente termina aí a temática, né, o PET 2, que finaliza com as grandes navegações, tem toda a correção aí. Eu vou passar para vocês também a parte escrita do gabarito, mas aproveita aí mais uma aula aí para a gente finalizar o PET 2. Então tá todo aí o conteúdo, beleza? Então um abraço para vocês e até o PET 3 de História do 7º ano. Muito obrigado e um abraço a todos.